Era dia 10 de dezembro. O ano era 2021. Cruz Maguard era professor em uma escola nas Filipinas. Nesse dia, ele recebeu uma mensagem que o deixou sem chão. Um de seus colegas de trabalho entrou na sala de aula desesperado, dizendo que a sua casa estava sendo assaltada. Mas, infelizmente, a realidade era pior do que parecia. O que tinha ocorrido não era um simples assalto. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Serial Crimes. Hoje é sexta-feira, povão, e hoje eu decidi trazer um caso não muito divulgado, mas que chamou muito minha atenção e tenho certeza que vai chamar a sua também. Esse caso aconteceu nas Filipinas. Nunca contei um caso de lá, não é mesmo? Mas hoje eu trouxe esse caso que envolve adoção, mortes inesperadas e suspeitos mais inesperados ainda. E se você já está curioso sobre o que vai acontecer aqui nesse caso, já deixa seu like aqui no vídeo e aproveite para se inscrever aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz. Bem, agora vamos ao que interessa. Vamos a mais um caso quentíssimo do canal. O professor Cruz, com a notícia da invasão em sua casa, entrou em desespero e foi até seu carro rapidamente, dirigindo a toda velocidade até a sua casa. Porque ele sabia que todos os seus 3 filhos estavam em casa naquele dia e algo poderia acontecer a eles. Assim que ele chegou na porta de entrada, olhou para o chão e viu um cobertor ensanguentado e a lâmina de uma faca sem o cabo. Todo aquele sangue o deixou ainda mais desesperado e Cruz começou a abrir todas as portas da casa, gritando por seus 3 filhos. Foi quando ele entrou na porta dos fundos e se deparou com seu maior pesadelo. A sala de estar estava coberta de sangue para todos os lados. Tinha objetos jogados, pedaços de vidro no chão, e logo ele encontrou os corpos dos 2 filhos biológicos, Gwen e Louis, que tinham sido brutalmente esfaqueados, a ponto de estarem irreconhecíveis. Cruz entrou em estado de choque, mas mesmo abalado ele tentou procurar por sua 3ª filha, que não estava ali na sala de estar, com os irmãos mortos. Sua 3ª filha, Janice Sebial, havia sido adotada pela família Maguard poucos meses antes do acontecido. Depois de um tempo procurando Janice, uma das portas de um dos quartos da casa se abre e ela aparece ilesa, mas muito assustada. Cruz então correu em direção a ela, abraçou a filha que parecia ser a única sobrevivente do suposto ataque brutal. Mas algo chamou a atenção de Cruz. Ele percebeu que o cabelo de Janice estava molhado, como se ela tivesse acabado de tomar banho. Algo não estava certo. A família Maguard era composta inicialmente por 4 integrantes. Os pais, que eram Cruz e Lovella, e os filhos Gwen, que era uma moça de 18 anos, e Louis, um menino de 16 anos. O pai Cruz trabalhava como professor em uma escola nas Filipinas, e sua esposa Lovella também trabalhava no mesmo local, mas como diretora. Eles não eram ricos, mas ganhavam dinheiro suficiente para viver confortavelmente e oferecer alguns luxos para os seus filhos, que eram estudiosos e esforçados, mostrando simpatia a todos que se relacionavam. Louis era o mais sociável dos irmãos. Tinha um temperamento dócil e fácil de lidar. Ele sonhava um dia em se tornar advogado, enquanto Gwen já estava se preparando para cursar medicina, já estudando em uma escola de enfermagem. Sempre foi considerada por todos como uma menina muito simpática, carinhosa, que queria ajudar a todos, mas seu bom coração a levou à morte. Em 2020, a Gwen conheceu uma menina que tinha em torno de sua idade. Ela se chamava Janice e trabalhava como babá de uma família onde todos eram amigos da família Maguard. As 2 se deram muito bem e logo viraram melhores amigas. Até mesmo Louis se tornou próximo a Janice e os 3 começaram a passar muito tempo juntos, especialmente gravando vários vídeos para o TikTok com as dancinhas da moda. Janice então foi se abrindo para os irmãos Maguard e contou um pouco mais sobre o seu passado, sobre a sua infância, sua adolescência, que foram muito difíceis. Ela contou que quando tinha 8 anos de idade, ela estava dentro de um navio andando sozinha e uma mulher a encontrou lá vagando sozinha
E essa mulher havia perguntado onde estariam seus pais, no que ela respondeu que não tinha pais e que na verdade não lembrava de nada de sua vida. Janice dizia que não lembrava de nada do que tinha acontecido em sua vida antes de encontrar aquela mulher. A mulher ficou chocada ao ver uma criança desolada e desnorteada em um navio sozinha e postou a foto de Janice nas redes sociais perguntando se alguém tinha perdido uma criança. A mulher não chegou a ir à delegacia abrir um boletim de ocorrência e apenas postou a foto, mas não obteve respostas. Isso fez com que Janice fosse categorizada como órfã pelo Estado e com isso foi recolhida por um orfanato. Sempre sozinha e sem família, ao sair do orfanato, Janice conseguiu um trabalho para atuar como babá de uma família. E como ela não tinha muitas opções, decidiu aceitar, mas ela sempre teve muito medo dessa instabilidade que ela tinha no trabalho. Porque se a família para quem ela trabalhava resolvesse demiti-la, ela não teria para onde ir e poderia morar nas ruas. Essa história abalou muito os irmãos Maguad, pois eles sempre tiveram tudo o que ela nunca teve na vida: uma casa, comida e o amor de uma família. Com isso, Gwen pediu para os pais que eles adotassem a sua melhor amiga, contando toda a sua história e todo o seu medo de perder o emprego. Até mesmo Louis cedeu seu próprio quarto para que Janice ficasse dormindo lá. Os irmãos queriam absurdamente que Janice se tornasse uma integrante da família e os pais acabaram concordando e deram entrada para o processo de adoção. Em julho de 2021, Janice foi oficialmente adotada e, ao conviver com os familiares, recebia todo o amor e carinho que nunca havia recebido em toda a sua vida. Pela primeira vez na vida, ela não precisaria se preocupar com a alimentação ou com a insegurança de não ter onde morar, podendo se concentrar nos estudos e ter a vida de uma adolescente normal. Mas o conto de fadas começou a se transformar em um pesadelo quando algo inesperado aconteceu. Em agosto daquele ano, a família reparou que um dinheiro havia sumido da casa, uma quantia grande vinda da venda de um porco pertencente à família. Eles costumavam guardar o dinheiro em um cofrinho no quarto do casal para caso surgisse alguma emergência, para que eles pudessem utilizar. Foi quando eles perceberam que todo o dinheiro havia sumido. Eles ficaram desesperados, pois se tratava de uma grande quantia e começaram a pensar que, como o cofre ficava perto da janela do quarto, alguém poderia ter colocado a mão pela janela e levado o cofre. Porém, no dia seguinte, a Gwen descobriu que a Janice estava carregando uma mochila que parecia bem pesada e que a parte de baixo do forro da mochila estava cortada, criando um fundo falso. E foi lá que estava esse dinheiro da família, nesse fundo falso da mochila de Janice. O roubo do dinheiro aconteceu em menos de um mês após sua adoção. Mas mesmo assim, os pais Cruz e Lovella resolveram perdoar o que a menina havia feito, levando em consideração que Janice sempre passou muitas necessidades em sua vida. E talvez ela mantivesse em sua mentalidade de que ela precisasse daquele dinheiro no futuro, pois ela ainda não confiava na família Maguad e achava que eles poderiam devolvê-la. Com isso, decidiram perdoar e continuar sendo uma família unida como antes. Em 10 de dezembro de 2021, foi a primeira vez que Janice chamou Cruz e Lovella de pai e mãe, e aquele era um gesto muito especial para eles, pois ela já havia sido adotada há 6 meses e aquela era a primeira vez que ela o chamava de pais. Para o casal, aquilo significava que eles tinham conseguido a sua confiança. Isso deixou eles muito felizes. Mal sabiam que aquele seria o pior dia de suas vidas. Naquele mesmo dia, por volta das 3 horas da tarde, 3 homens mascarados invadiram a casa e começaram a atacar os irmãos Maguad. Eles foram de quarto em quarto, roubando e quebrando tudo e atacando quem eles vissem pela frente. E segundo o depoimento de Janice, eles começaram atacando Louis. Assustada, Janice correu para um dos quartos e conseguiu se trancar lá, ficando embaixo da cama, pedindo ajuda pelo celular em posts que escrevia no Facebook. Assim, segundo ela, primeiro tentou ligar para sua mãe, sem sucesso. Então ela escreveu 2 posts no Facebook pedindo ajuda enquanto os assaltantes ainda estavam dentro de casa. Um conhecido da família viu os posts e entrou em contato com Cruz, que estava trabalhando, e avisou que sua casa estava sendo assaltada. Quando Cruz volta para casa desesperado e se depara com os corpos dos seus 2 filhos, ele encontra Janice ilesa, sem ferimentos, em um dos quartos. Mas ao mesmo tempo que estava assustada, também tinha seus cabelos molhados.
Logo em seguida, ele chama a polícia e inicia-se uma investigação imediatamente. A primeira coisa que os investigadores notaram é que os ferimentos causados nos irmãos assassinados pareciam ser motivados por ódio, pois Louis recebeu em torno de 50 facadas e muitas delas foram no rosto. E Gwen também recebeu várias facadas no rosto, e os investigadores pensaram que isso poderia ser motivado por ódio de alguém que conhecia os irmãos. O crime foi tão brutal que os investigadores levaram 2 dias para catalogar todos os ferimentos que foram feitos nos dois. Tiveram até mesmo dificuldades de distinguir as armas que foram utilizadas para cometer o crime. Na casa da família foram encontrados um martelo, que era do pai, um taco de beisebol, que era do Louis, e a faca, que era da casa. Todos esses objetos foram usados como armas que mataram os adolescentes. Todas as armas eram pertencentes à casa, mas o martelo ficava escondido na lavanderia e poucas pessoas sabiam onde ele estava. Então, como os mascarados e desconhecidos entrariam dentro da casa com o intuito de assaltar sem levar nenhuma arma e saber exatamente onde encontrar objetos que poderiam ser usados para matar? Os policiais, então, decidiram investigar fora da casa, ao redor da casa da família, e acabaram encontrando um saco plástico que dentro tinha uma calça manchada de sangue e também uma roupa íntima ensanguentada. Esse saco foi encontrado perto de um rio e a polícia suspeitou que o responsável pelo crime tenha tentado se livrar das roupas para encobrir evidências. Mas o saco ficou preso em um graveto e a polícia conseguiu encontrar pistas que na roupa havia vestígios de produtos de limpeza que a família utilizava dentro da sua própria casa, o que indicava que o criminoso tenha lavado suas roupas dentro da casa da família antes de tentar se livrar delas. O que é meio estranho um assaltante, depois de um crime, parar para lavar suas roupas, enfim. O caso se tornou famoso e foram oferecidas recompensas se qualquer pessoa trouxesse alguma informação sobre esse caso ou sobre esses 3 homens mascarados que invadiram a casa. Logo, algumas teorias vieram à tona nas redes sociais, e uma delas era que Janice estaria envolvida na morte dos seus irmãos, e compararam Janice ao filme A Órfã, dando a entender que ela era responsável pelo crime. Mas os investigadores não tinham suspeitado ainda de Janice, mas conforme eles coletavam mais evidências, isso começou a mudar. Foram surgindo algumas inconsistências na história contada por Janice, e os investigadores repararam que o quarto em que Janice estava escondida estava todo revirado, como se alguém tivesse entrado lá, o que não batia com o que a Janice tinha alegado, pois ela afirmou que tinha se trancado dentro desse quarto e por isso que ela não foi atacada. Mas por que as coisas estavam reviradas lá dentro se ninguém tinha entrado? Com isso, ela mudou seu depoimento e disse que ela se escondeu embaixo da cama, mas que talvez os homens tivessem entrado e derrubaram as coisas dentro do quarto, que contradizia totalmente o que havia dito anteriormente. E sobre ela estar com o cabelo molhado quando o pai chegou em casa, ela contou para ele que ela ficou muito estressada com tudo que aconteceu e decidiu tomar um banho. O que soa muito estranho quando seus irmãos estão ensanguentados no chão de um cômodo de sua casa com mais de 50 facadas cada um. Por que ela não ligou para ninguém? Por que não saiu de casa aos berros? Mas um banho? Os investigadores também acharam estranho as postagens que Janice fez no Facebook, enquanto a casa dela estava sendo assaltada, pois até emojis ela usou naquele momento tão desesperador. Emojis. Não deu para ligar para a polícia, mas escreveu um textão com emojis, tudo bem? Estranhíssimo. As investigações se acirraram e foi descoberto que Janice não era sequer órfã. Ela tinha os 2 pais vivos e mais 3 irmãos, e parece que ela estava em contato com a mãe biológica todo esse tempo que ela foi adotada. Ela conversava constantemente com sua mãe biológica pelo Facebook. Toda aquela história que ela havia sido abandonada pelos seus pais e que ela não lembrava de nada que aconteceu antes dos seus 8 anos era mentira. E por fim, a evidência mais incriminadora é que os investigadores encontraram as digitais de Janice em algumas das armas do crime, como no taco de beisebol e na faca. É possível que ela tenha tocado nesses itens porque eram itens que já estavam dentro da casa da família, mas os investigadores estranharam aquilo. Foi que então, no dia 20 de dezembro, Janice surpreendeu o país inteiro confessando seu crime. As pessoas ficaram sem entender o porquê ela faria isso com seus irmãos,
com pessoas que a amavam verdadeiramente. Cruz e Lovella não conseguiram acreditar nesse fato, como um adolescente que eles tinham acabado de adotar com muito amor poderia fazer isso com a família. Janice confessou que sentia muito ciúmes dos filhos biológicos dos Maguire, principalmente de Gwen, com quem ela costumava se comparar. Gwen a amava, mas Janice não sentia o mesmo pela irmã. Lovella não acreditava como aquele dia em que ela ouviu pela primeira vez a palavra mãe da boca de Janice, a menina conseguiu cometer esse crime horrendo. Parecia que foi um plano bem elaborado para ela se tornar filha única do casal. Mas provavelmente a Janice não cometeu esse crime sozinha, pois uma identidade foi encontrada dentro da casa da família que não pertencia a ninguém que eles conheciam, mas que era conhecido de Janice, talvez um amigo, um namorado. Ela já teve algumas conversas pelo Facebook com esse menino, falando sobre talvez matar alguém ou sobre sentir raiva de alguém. Foi então que esse menino foi levado ao interrogatório, mas o seu nome não foi revelado, porque também era menor de idade. Por fim, a Janice e seu cúmplice foram condenados a mais de 30 anos de prisão pelas mortes de Gwen e Louis. Os pais não concordaram com a sentença, pois para eles nem toda vida em uma prisão valeria a vida que foram tirada de seus filhos. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes, o que nos faz pensar muito sobre a maldade humana em qualquer gênero e até mesmo em qualquer idade. Imagine você o que é abrir a porta da sua casa, da sua vida, para alguém entrar, receber essa pessoa de braços abertos, sem ao menos conhecê-la e ter o que você tem de mais precioso ceifado, levado de você pelas mãos de quem você fez tanto bem. Diz aqui o que você achou desse caso, se é que você conseguirá descrever em palavras o sentimento por essa brutalidade sem limite. Já me despeço deixando-me muito obrigada por vocês estarem cada dia mais assíduos e por essa comunidade estar crescendo a cada dia. Quero vocês aqui sempre e aproveitem para divulgar cada vez mais nosso canal pelo mundão afora, ok? Um grande beijo, uma ótima semana a todos.